Olá, meus amigos, um grande prazer de estar aqui com vocês para darmos continuidade na nossa segunda aula do curso de passe promovido pela Casa do Caminho Simão Pedro. Então, nós iremos, ao longo do curso todo, abordar 9 temas, como já deve ter sido apresentado para vocês. Na aula 1, vocês viram as noções gerais sobre o passe. A nossa aula 2, nós veremos a parte referente a fluidos e magnetismo. Na aula 3, o princípio vital. Na aula 4, centros de força. Na aula 5, enfermos e enfermidades. Na aula 6, tipos e classificação dos passes. Na aula 7, aplicação e resultados. Na aula 8, água magnetizada. E na aula 9, o passista. Ok? Bom, o nosso tema, como nós já falamos para vocês, na aula 2, será sobre fluidos e magnetismo. Ou seja, nós vamos ver um pouquinho qual é a conceituação dentro da doutrina espírita de fluido. A gente lembrando que fluido dá uma ideia para a gente daquilo que anda, né, que caminha, que flui, que escoa de um lado para o outro, imaginando assim como se fosse uma água escoando, um rio escoando, um curso d'água escoando. Aqui na nossa região norte, como a gente diz, né, um igarapé escoando ao longo da, da nossa área lá. E o magnetismo, né, que foi a ciência que já estava em mais evolução, a época que Kardec escreveu, codificou, na realidade, as obras básicas. Ok? Então, dando continuidade aqui, nós vamos começar esse nosso tema de fluidos e magnetismo, trazendo um extrato lá da Revista Espírita, do ano de 1864, que nós vamos ler aqui para vocês. Kardec nos traz a seguinte informação: se a gente considerar agora que os pensamentos atraem pensamentos de mesma natureza e que os fluidos atraem fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos que lhe são simpáticos, sejam estes bons ou maus, e que assim o ar será saturado de fluidos correspondentes aos pensamentos predominantes. Então, primeira coisa que nós temos que atentar aqui, que a nossa capacidade de pensar é o cuidado com os nossos pensamentos. Já que os nossos pensamentos, como aqui é informado, atraem pensamentos que têm mesma característica, que têm mesma natureza, mesma similaridade, pensamentos desequilibrados atrairão que tipos de pensamentos? Os desequilibrados também. E, obviamente, assim como o pensamento, os fluidos também são atraídos. Eles atraem fluidos com certa similaridade. Então, veja, dependendo de como é o nosso grau de equilíbrio ou desequilíbrio, nós atrairemos os espíritos que se encontram desencarnados de mesma natureza nossa. Se nós temos uma natureza de inclinação melhor para o bem, atrairemos esses espíritos e os nossos fluidos refletirão em nosso derredor, no nosso entorno, essa característica de mesmos fluidos de similaridade aos nossos. E o ar ficará saturado desses fluidos correspondentes, ou seja, desses fluidos equivalentes aos pensamentos que se predominam. Ou seja, se um grupo de pessoas, de trabalhadores, tem pensamentos no bem, eles serão secundados, atrairão os espíritos e os pensamentos, e por consequência os fluidos, naquele entorno daquele grupo que está ali se reunindo, de acordo com a média dos pensamentos deles. É por isso que nós precisamos, como Cristo já nos alertava, como Kardec nos coloca através da codificação, os espíritos nos colocam, né, através da codificação de Kardec, a necessidade de nós vigiarmos os nossos pensamentos. É o vigiar os nossos pensamentos e orar para que a gente cada vez mais diminua a quantidade de pensamentos mais desequilibrados, mais desequilibrantes, por consequência, e mantenhamos os melhores. Ok? Então, com essa, a primeira coisa que a gente tem que ver é que os fluidos eles atraem os fluidos na mesma relação de afinidade. Isso é importante para os outros conceitos que nós iremos ver mais à frente. Bom, nós falamos aqui de fluidos, né? Mas o que seriam
os fluidos? Os fluidos são aqueles elementos, né, que têm uma característica de escoamento. Né? Mas o que seriam os fluidos numa visão mais ampla que a codificação nos traria? Então, no livro A Gênese, lá no capítulo 6, nos itens 7, 10 e 17, Kardec, através dos espíritos, é claro, né, nos traz a seguinte informação. O fluido cósmico universal é a substância primitiva, ou seja, a matéria elementar, onde residem todas as forças, e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Então, uma coisa importante que nós vamos ver aqui no gráfico do próximo slide é essa definição do que seria o fluido cósmico universal. O que seria esse tal fluido cósmico universal? Então, ele já nos colocou que ele seria a matéria elementar, ou seja, primitiva, ou seja, a matéria que formaria todas as coisas existentes no universo. E as modificações e transformações em que o fluido cósmico universal também chamado, né, aí pelo aquele gráfico aqui do lado esquerdo, pelo nosso infográfico aqui, a matéria universal primitiva, ele representaria um intermediário entre o espírito e matéria, e combinado a matéria, ele produz uma infinidade de coisas. Ele produz agregação da matéria e é através dessa agregação a capacidade de pesá-la, ou seja, a sua ponderabilidade, e pode ser modificado para produzir outros fluidos. Então veja, o fluido cósmico universal ele seria matéria elementar primitiva, ou seja, que forma tudo. E ele vem desse gráfico aqui ao lado, né, a gente pode ver que ele vem desde um estado de eterização, né, aqui no lado direito, aqui em cima, até o estado de materialização. Então, veja, ele vem de um estado de pureza praticamente absoluta, né, até o ponto oposto, que seria a matéria tangível. Então, o fluido cósmico universal, nesse outro infográfico um pouco mais abaixo, ele diz o seguinte: através do influxo de Deus, que é a inteligência suprema, né, que criou tudo, ele junta as forças gravitacionais, a coesão, a afinidade, ou seja, junta as forças, pressão, calor, luz, em cima do fluido cósmico universal, e resulta nos diversos tipos de matéria e fluidos. Então, o fluido cósmico universal seria a matéria, o elemento básico para a formação de todos os fluidos e de toda a matéria que nós poderíamos imaginar. Esse infográfico nosso foi feito a partir do livro A Gênese, no capítulo 14, itens 1 a 2 e 2 a 6. Ok? E é importante a gente ter essa noção do fluido cósmico para darmos continuidade. Então, simplificadamente, seria isso aí, né? O fluido cósmico universal, então, ele ele é semimaterial e ele se transformaria em todos os tipos de fluido e matéria existentes. Após essa noção, então, do fluido cósmico universal, nós nos perguntaríamos, mas onde encontramos os fluidos? Onde é que são encontrados os fluidos? E aqui a gente tirou lá da Gênese, né? No capítulo 14, itens 7 a 12, no Livro dos Espíritos, as questões 25, 70, 93 e 135. E o Kardec pergunta o seguinte: encontramos os fluidos na natureza, nos mundos e no nosso corpo? E a espiritualidade responde: há os fluidos espirituais ambientais que preenchem o mundo físico e o mundo espiritual, uns mais depurados que os outros, formando regiões que têm sua população de acordo com o nível evolutivo. Então, olha que coisa interessante. Ele já traz um outro conceito para a gente, né? Ele traz um conceito. Ele diz sim que o fluido ele está na natureza, nos mundos e no corpo da gente. Mas existem os fluidos espirituais ambientais que preenchem, né, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, mas que existe uma diferenciação entre eles. E quando ele fala que forma diversas áreas, diversas regiões, né, essas regiões elas têm um diferencial.
de acordo com a evolução daqueles espíritos que ali habitam, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. É como se nós fizéssemos uma comparação grosseira com o nosso planeta, dependendo do grau, né, digamos, de adiantamento, e aqui a gente estaria falando nessa comparação grosseira apenas do nível de educação, não formal, mas educação de povo, onde um bairro é mais bem cuidado, né, mais bonitinho, mais bem tratado pelas próprias pessoas, sem necessidade do poder público, né, e outros que são menos. Isso é uma característica do quê? Lá comparando-se agora, trazendo para a questão espiritual, de acordo com o nível evolutivo, nós teremos o quê? Uma diversidade, então, de planetas de ordem física, né? E uma quantidade grande de regiões diferenciadas e preparadas com os fluidos de acordo com a necessidade daqueles espíritos. Quanto mais evoluídos, menos materializados será esse mundo, esses mundos, né? Quanto menos evoluído, mais será materializado, ok? Então a gente encontra fluidos em todas as regiões, na natureza, em todos os locais do universo, mas as características de como esses fluidos se reúnem, nós já vimos que o fluido cósmico universal permitiria isso, de acordo com suas combinações, variam de acordo com a gradação. E é aqui que a gente lembra aquela classificação dos 5 tipos de planeta. Nós estamos num planeta de grau número 2, transitando para um de grau 3, ou seja, de expiação e prova, para um planeta de regeneração, um processo de transição que já iniciou há alguns anos e deve continuar esse processo mais à frente. Bom, aqui nós estamos trazendo a seguinte reflexão para a gente. É uma reflexão sobre o fluido animal, que é o fluido vital, e o fluido espiritual. Com a seguinte pergunta feita por Kardec: qual era a diferença entre o fluido animal, que é o fluido vital, e o fluido espiritual? Nós já vimos que há uma diferença. O fluido animal, ou fluido vital, é o que dá vitalidade ao corpo físico, o que dá vida ao corpo físico, né? E o fluido espiritual é aquele que envolve o espírito, formando o perispírito e o corpo espiritual, que ambos são variações do fluido cósmico elementar, chamado fluido cósmico universal, como nós já vimos, forma todas as coisas, inclusive o perispírito. Então, uma coisa importante para a gente são esses dois conceitos. Saber que existe um fluido animal, portanto, um pouco mais condensado, digamos assim, a partir do fluido cósmico universal, e existe o fluido espiritual, que é um pouco mais depurado. Nós precisamos sempre lembrar que o perispírito também varia de acordo com os mundos. O perispírito atrai as moléculas mais sutis ou menos sutis daquele mundo em que ele está encarnando, de acordo com o grau de adiantamento do próprio perispírito. Ele agregaria, então, esses fluidos ditos espirituais, né, que envolveria o perispírito e o corpo espiritual também. Ok? Vocês recordam que, alguns slides mais atrás, a gente falou sobre essa parte do pensamento e dos fluidos, né? Então, nós falaremos aqui um pouquinho, abordaremos o pensamento e a atração de fluidos. E Kardec pergunta aos espíritos superiores: os pensamentos atraem para os seres fluidos benéficos ou fluidos maléficos? E aí a espiritualidade responde: conforme o caso, a qualidade boa ou má dos pensamentos, as intenções, os sentimentos, a moralidade, ela exerce uma força atributiva de propriedades benéficas ou maléficas aos fluidos que compõem o corpo fluídico do espírito e do meio em que ele vive. Quanto mais moralizado o espírito, mais depurados serão os fluidos ao seu redor. Por isso, é verídico dizer que podemos tirar de nós o princípio para uma autocura. Então, várias informações interessantes. Uma que nós já vimos, né, que é a qualidade, né, dos nossos pensamentos é que atrairão
obviamente, a nossa moralidade, o nosso grau de evolução é que atrairá bons ou más pensamentos, de acordo com essas nossas intenções, os nossos sentimentos, a nossa moralidade. E, obviamente, as propriedades que serão benéficas ou não dos fluidos. Se forem fluidos ruins, claro que não farão bem, né? E eles vão compor esse fluido, o corpo fluídico do espírito, e também do meio que ele vive. E o que comandaria isso? O nosso grau de adiantamento, a nossa moralidade, enquanto ser pensante, enquanto espírito. E quanto mais a gente for adiantado moralmente, melhor vai ser a qualidade dos fluidos ao redor da gente. E, portanto, em função disso, ele nos dá essa informação interessante, já que esses fluidos eles vão residir, de acordo com a nossa moralidade, no nosso corpo espiritual, ele traz uma reflexão de que nós poderíamos, então, tirar de nós próprios o princípio para se curar, uma autocura. Então, se eu tenho bons fluidos, eu posso retirar de mim mesmo, né, do meu corpo perispiritual, esses fluidos, que poderão ser fluidos bons, benéficos ou maléficos, de acordo com o meu grau de adiantamento e do tipo de pensamento que eu trago ao meu derredor, né, de acordo com o psiquismo que vai me rodear. Kardec, com a seguinte pergunta, ele vai trazer um conceito sobre o magnetismo ou atuação magnética. O que seria, então, a atuação magnética? Nós já vimos que os fluidos dependem da ambiência que nos cerca, do nosso grau de adiantamento e de acordo com os espíritos que eu atraio. E ele pergunta, em que consiste o magnetismo ou atuação magnética? O pensamento dos seres movimentam ou modificam os fluidos? Ou seja, nós podemos modificar os fluidos através do pensamento? É o que Kardec pergunta. Aí ele diz o seguinte, é a atuação que os espíritos exercem sobre os fluidos. Isso seria o magnetismo. É a atuação que os espíritos exercem sobre os fluidos. Essa atuação é feita pela intensidade de pensamento e vontade. Então, veja, quando ele coloca aqui, é a atuação que os espíritos exercem sobre os fluidos, ele traz a seguinte reflexão para a gente. Espíritos somos nós, encarnados ou desencarnados, né? Então, a gente exerce, sim, o nosso espírito, nosso ser pensante, ele exerce uma influência sobre os fluidos. E ela dependerá da intensidade do meu pensamento e da minha vontade. Se eu tiver uma vontade firme digamos, voltada para o bem, voltada para as coisas boas, ele vai ter uma atuação positiva, uma atuação magnética, ou seja, eu posso manipular, né, aqueles campos magnéticos, os fluidos, né, que estão ali contidos, para exercer modificações. Então, eu posso pegar um fluido malsão, ou seja, um fluido que está adoentado, e trazendo os bons fluidos, né, pelo próprio magnetismo, às vezes, daquele espírito que está encarnado. E, em geral, com a intermediação do espírito, como nós vamos ver mais à frente, eu troco aqueles fluidos que estão adoentados, seja do encarnado ou do desencarnado, por fluidos bons, promovendo o que se chama de cura ou alívio, quando não se pode curar. Ok? E dando continuidade aqui, nós vamos trazer esse infográfico sobre a assimilação fluídica, que nós teríamos as seguintes características para abordar aqui com vocês. Isso tudo é retirado do livro A Gênese, está no capítulo 14, item 21. Então, o que a gente sabe? Os fluidos semelhantes, eles se combinam, nós já vimos isso, né? Os fluidos diferentes, eles poderão ou não se combinar. Ou seja, vai depender da capacidade de fazer essa reunião deles. Os fluidos positivos, eles vão predominar sobre os fluidos negativos. Ou seja, se eu tenho fluido que é equilibrante, que é benéfico, eles vão predominar sobre aqueles que são maléficos ou sobre aqueles que são negativos. No encarnado, os fluidos influem também no corpo físico, ok? Outra coisa que é importante a gente
abordar aqui é que os bons fluidos, eles trazem para a gente uma impressão salutar. Você nota que quando você está em contato com fluidos equilibrados, com os fluidos ditos bons, a impressão ela não é penosa. É uma impressão boa, agradável, você se sente bem. Né? E se essas impressões de benefício, essas impressões salutares que trazem saúde para a gente, se elas forem permanentes e se forem energéticas, ou seja, tiver bastante força magnética, podem até curar. Obviamente, quando a gente fala em cura, isso seria um outro tema para a gente abordar, as curas ditas espirituais, elas dependem não só do merecimento de quem vai receber a cura, mas principalmente da conveniência. Então, às vezes, a gente prefere até não falar em cura, mas falar de alívio. Né? Quando a gente aplica os passes, que é uma fluidoterapia, né? uma terapia através de fluidos, ela tem o objetivo de promover o alívio daquela dor, daquele desespero, seja de ordem física, né? Ou se for de ordem moral, mas pode até curar, dependendo da persistência, ou seja, de como você faz esse tratamento. É como um tratamento parecido uma intervenção como outra intervenção qualquer. Né? Os maus fluidos, por outro lado, se os bons fluidos trazem uma impressão boa, salutar, a impressão dos maus fluidos é penosa e ela é prejudicial. E se esses fluidos forem negativos, atraídos por nós próprios ou manipulados por outros espíritos, né, de forma permanente e de maneira energética, ou seja, com bastante energia, eles podem gerar desordens físicas, doenças, desequilíbrios energéticos. É através desta manipulação que, quando nós nos conectamos com espíritos que estão querendo nos influenciar negativamente, nós podemos adquirir desequilíbrios, doenças. Nós podemos, como se diria, somatizar aquela doença a partir dessa persistência do pensamento e dos fluidos também que vão estar associados a ele. Ok? Nesse extrato que nós trouxemos aqui para vocês, um espírito protetor, trazido lá do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, eles seriam capazes de realizar o que é que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, aqui a gente está mostrando, né, uma energia, nessa figura aí do Jacó, esse é um companheiro que é estudioso da área de passes, lá no Rio Grande do Norte, e esse extrato do Evangelho. Então, veja, a gente precisa ter algo mais, além só do que a nossa vontade. É preciso a gente ter fé, a gente precisa ter essa persuasão da força que a gente traz na gente mesmo, seria a gente confiar que essa força existe em nosso ser, que ela depende dos nossos pensamentos e de que tipo de pensamentos e de que tipo de companhias desencarnadas eu atraio para mim, e ela pode ser ampliada, e a gente realizaria, como ele disse assim, o que se chama de prodígio, o que se chamaria de milagre, que na realidade os milagres não existem. As manipulações desses fluidos é que promovem todas essas ações, como nós já vimos anteriormente aqui colocado. Bom, conforme a gente já expôs anteriormente, existem os fluidos animais e os fluidos espirituais. Vamos explorar um pouquinho aqui o que seriam esses fluidos espirituais. Os fluidos espirituais, eles seriam, Kardec nos traz na Gênese lá, a matéria, digamos assim, do mundo espiritual. A denominação fluidos espirituais ela foi dada só para comparação, para poder ter em função da afinidade que esses fluidos têm com os espíritos. Os espíritos eles agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. Para os espíritos, pensamento e a vontade são como as mãos para o homem.
A natureza do envoltório fluídico, do perispírito, está sempre relacionada com o grau de adiantamento moral do espírito, como a gente colocou anteriormente, né? O perispírito ele atrai as moléculas melhores, ou seja, mais sutis, daquele local em que o ser está transitando, seja no plano espiritual, seja aqui no plano físico, e, obviamente, essa natureza do nosso perispírito, ela tem uma relação com o grau de evolução, com o grau de adiantamento moral da gente, não de inteligência. Então, coisas importantes aqui. Os fluidos espirituais, então, seria o equivalente à matéria, lá no plano espiritual. Esses espíritos, eles agem sobre o fluido espiritual, usando o pensamento e vontade. Não sei se vocês lembram, chegaram a assistir aquele filme chamado Ghost, onde um suicida lá no metrô de Nova York, ele encontra o personagem do filme, que é o Sam, né? E o Sam não consegue movimentar os objetos, né? Aqui do nosso plano. E ele diz que ele precisa concentrar como se fosse uma raiva no estômago. Aquilo ali é um controle do pensamento e da vontade, na realidade. É uma estratégia que o espírito usava para poder fazer essa movimentação, né? Então, é mais nesse sentido. Ok? Então, esses são os pontos importantes para a gente abordar aqui com vocês sobre os fluidos espirituais. Bom, aqui nós vamos abordar, nesse momento, a qualidade dos fluidos. De que dependeria? Nós já vimos que os fluidos, eles são, na realidade, o veículo do pensamento. É através dos fluidos que nosso pensamento se conduz. E aqui a gente sempre fala de fluido, a gente lembra do fluido cósmico universal. O nosso espírito, nós já vimos, ele pode modificar as propriedades dos fluidos, pode transformá-lo de acordo com a sua vontade, com o seu pensamento. E, obviamente, esses fluidos eles podem estar impregnados, ou seja, envolvidos com as qualidades boas ou más daqueles pensamentos que vibram nestes fluidos. Se o espírito que está ali manipulando via perispiritual aqueles fluidos, né, ele tem boas vibrações nele, é óbvio que se tem bons pensamentos, esses bons pensamentos vão vibrar esses fluidos e dar uma qualidade boa ou má de acordo com esses pensamentos. E eles podem modificar-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, é por isso que quando se vai fazer qualquer tipo de trabalho de doação de fluidos, nós precisamos nos preparar, né? Porque se nós estivermos desequilibrados em relação aos nossos sentimentos, como ele coloca aqui, eles não vão conseguir fazer a modificação positiva. Digamos o seguinte, que por mais que eu queira transmitir bons fluidos, se meus sentimentos estão ruins, eu vou, na realidade, ainda que a espiritualidade tente compensar isso, eu vou influenciar nesses fluidos que a espiritualidade está trazendo. Por quê? Porque ela utiliza uma parte do meu fluido animalizado para aquele trabalho. Ou seja, nós somos, na realidade, na aplicação de passes, num trabalho de aplicação de passes, apenas e meramente intermediários. Tá certo? Nós seremos melhores ou piores intermediários de acordo com a pureza ou impureza desses sentimentos que existem na gente. Então, os maus pensamentos, como ele coloca aqui, eles corrompem, ou seja, eles destroem, eles modificam de uma forma negativa os fluidos espirituais. Então, os fluidos que envolvem ou projetam, ou que projetam os espíritos maus, são, por consequência, fluidos viciados. Então, os espíritos maus movimentam fluidos? Sim, eles são espíritos, eles movimentam, de acordo com a vontade e pensamento deles, que não é para o bem. Então, eles são fluidos viciados, fluidos doentes, fluidos desequilibrantes. Os fluidos que recebem, por outro lado, a influência dos bons espíritos são mais puros. E quanto maior for o grau de perfeição moral deles, isso vai se dar com mais intensidade. Então, a influência dos bons espíritos nos fluidos, elas são positivas e terão, digamos, trarão mais benefício ou menos benefício de acordo com o grau de perfeição moral desses espíritos que secundam o trabalho. Ok? Então, no próximo slide,
nós veremos ainda sobre a qualidade dos fluidos. Dando continuidade ainda aqui sobre a qualidade dos fluidos, a importância da qualidade dos fluidos, nós trazemos o seguinte, Kardec nos traz o seguinte conceito lá da Gênese, que para a gente combater, então, a invasão de maus fluidos, a gente deve colocar fluidos que se oponham, que ajam em sentido contrário, né? Que são os bons fluidos. Então, como Kardec viu os espíritos nos dizem, para eu substituir maus fluidos, eu preciso substituir por fluidos equilibrados, por bons fluidos. Um fluido malsã por um fluido são, um fluido que esteja em boas condições. Então, cada um tem no próprio perispírito essa fonte fluídica permanente, como nós já vimos. E então nós temos conosco, como já vimos também, o remédio a ser aplicado. Ou seja, nós podemos fazer uma cura de nós próprios? Sim, se nós tivermos como fonte principal desses bons fluidos, o nosso perispírito é equilibrado. Óbvio que se eu estou com meu perispírito desequilibrado, se meus centros de força ou os chakras estão totalmente desequilibrados, lá no meu nível perispiritual, como é que eu posso fazer uma cura ou uma melhoria ou um alento daquela minha situação com esses fluidos ruins? Mas nós temos um remédio, nós próprios. É por isso que nós temos que cuidar do nosso equilíbrio perispiritual. Então é necessário a gente purificar essa fonte, ou seja, o perispírito, né, para ser repulsor e não atrator das más influências. O perispírito, então, funcionaria como uma couraça, como uma proteção, como uma armadura, que deve se dar a melhor têmpera possível. Então é através do quê? Do bom comportamento, né, da transformação moral que a gente promove, que a gente vai melhorando esse nosso invólucro, essa nossa proteção em volta do nosso perispírito. E, portanto, criando uma barreira aos fluidos, uma barreira que repele esses fluidos que não são ruins, e as más influências também advindas deles. Então, tudo está em como a gente se comporta, quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos, quais são aqueles espíritos que nós estamos atraindo. Disso aí dependerá a qualidade dos nossos fluidos perispirituais. Neste ponto aqui, nós abordaremos a atuação do pensamento sobre os fluidos. Nós já vimos que o pensamento atua sobre os fluidos. Lá da Revista Espírita, de dezembro de 1864 e 1868. A comunhão de pensamento, quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. É, porém, uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos da comunhão de pensamento. E aqui nós veremos a questão da vontade como foco. Então, diz ainda, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Quem comanda o pensamento é o nosso espírito. É esse ser espiritual que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Coisa interessante isso aqui, né? Então, a vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Então, a vontade, ele não é algo específico, especial do espírito. Ele é um pensamento que, determinado um grau de energia, ele promove uma modificação. Ele é uma força motriz. É um pensamento que a gente transforma num movimento. Então, tudo começa no pensamento. É pela vontade, então, que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. A gente pensa primeiro que vai se levantar e depois se levanta, né? A gente pensa que vai movimentar e depois movimenta. A gente pensa no que vai falar e depois fala. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser sobre os elementos fluídicos que o rodeia. Puxa, se a gente, através, né,
do nosso pensamento, a gente consegue, manipulando a nossa força física, agir sobre os órgãos materiais, como é que eu não agiria sobre os fluidos que nos rodeiam? E dando continuidade ainda aqui, a vontade como foco. Né? O Kardec nos traz o seguinte, que o pensamento ele age sobre os fluidos ambientes da mesma forma como o ar age sobre o ar. E esses fluidos trazem o pensamento até a gente, assim como o ar traz o som. E que, na verdade, existe nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, essa imagem que a gente trouxe aí, ela mostra bem isso, né? O nosso pensamento, como várias ondas são transmitidas através destes fluidos. A gente sabe que é através do fluido cósmico universal, e por ser através dele, nosso pensamento ele tem muito mais velocidade do que teria o som no ar, não é? Então, muito mais rapidamente, nosso pensamento tem condições de atingir o determinado local que nós dizemos físicos, no caso aqui extrafísico, ok? Nessa imagem, ela é uma imagem bem sugestiva, a gente está tentando representar uma reunião de pessoas. Então, nos é colocado também que uma reunião de pessoas, ou seja, uma assembleia, ela seria um foco de onde irradiam pensamentos diversos. E assim como uma orquestra, um coro de pensamentos, cada um produz sua nota. Os raios sonoros eles podem então ser harmônicos ou discordantes. Se essas vozes estão harmonizadas, eles serão harmônicos. Se não, serão discordantes, se elas estão cada um para um lado. Então, se o conjunto for harmônico, a impressão vai ser o quê? Agradável, como lá na música, né? As pessoas harmonizadas, num coral, digamos assim, elas cantam cada uma na sua voz, ou seja, diferente, né? Mas quando elas se juntam, elas procuram manter a harmonia. Né? Por outro lado, se o conjunto é discordante, a impressão vai ser o quê? Ruim, penosa. Então, a comunhão de pensamentos produz uma espécie de efeito físico que vai agir sobre o efeito moral. Então, daí a importância de quando a gente faz uma oração, de quando a gente faz uma vibração, que é um direcionamento dos nossos pensamentos para o bem, focados para o bem, de forma conjunta. Esse poder é muito maior quando nós estamos congregados, como nos sugere aí a própria figura, né? Bom, e para os espíritas? Para os espíritas, a comunhão dos pensamentos tem um resultado ainda mais especial. Por quê? Porque nós sabemos que o conjunto de pensamentos idênticos, eles tendo o bem como objetivo, vai ter muito mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Então, sabendo disso mesmo, e por isso mesmo, os maus espíritos têm uma tendência, quando vê um grupo unidos, e que está ali colimado, ou seja, direcionado para fazer o bem, eles procuram disseminar ali discussões, dissensões, invejas, vaidades, para que as pessoas se separem. Buscam levar o grupo à divisão, como diz aqui, ao isolamento, porque sozinho o homem pode sucumbir. Mas a vontade de um homem, confirmada e ampliada por outras vontades, ele pode resistir a essa ação dos maus espíritos. Então, a união faz a força é um ditado verdadeiro, como ele nos coloca aqui, tanto na parte moral quanto na parte física. Então, é muito importante a nossa ação conjunta e o nosso cuidado com os nossos pensamentos. Porque quando nós abrimos guarda, né, e levamos a uma divisão, como o ditado aqui nos traz para pensar, nós levamos a tornar mais vulnerável a nossa ação em relação aos maus espíritos. E, finalmente, aqui, em relação à interação de pensamentos, nos é colocado que as relações do mundo invisível e do mundo visível não são mais individuais, elas são coletivas. Por isso é que são mais poderosas, tanto em proveito das massas como dos indivíduos. E ela estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade, ou seja, de nós considerarmos irmãos. É a solidariedade. Ninguém trabalha para si só, não é? Mas a gente trabalha para todos, a gente trabalha com conjunto. Tudo que a gente faz não é só para a gente, ela tem um objetivo maior.
Então, trabalhando para todos, cada um tem aí encontra aí a sua parte. E por isso mesmo o egoísmo, né, não consegue compreender. Então, é um combate ao próprio egoísmo, quando a gente estabelece essa relação de solidariedade. E qual seria, então, a relação entre os fluidos, o nosso corpo e a nossa saúde? Existiria? Qual seria essa relação? Pergunta Kardec. Qual a relação entre os fluidos, o nosso corpo e a nossa saúde? Os fluidos, eles têm uma propriedade curativa. E lá na Gênesis, né, a espiritualidade responde que temos o corpo físico e o fluídico. Esse último, ou seja, o corpo fluídico, o perispírito, é que é o elo entre o espírito e o corpo físico. De modo que os fluidos eles podem transmitir ao corpo tanto o princípio de certas doenças, assim como propriedades terapêuticas que garantem sua saúde. Nós veremos no slide seguinte um detalhe sobre isso aí, ok? E aqui a gente traz um conceito sobre o que seria saúde e doença na visão espírita, né? Então, a doença, ela não é acaso, ela geralmente tem uma origem e tem uma origem espiritual. E ela pode vir da ação do próprio espírito ou de outrem. Uma desarmonia no perispírito, ela pode ocasionar, obviamente, como o perispírito está interligado ao corpo, uma influência no corpo físico. E o estado evolutivo do ser e a natureza material inferior da Terra propiciam, né, essa situação e guardam uma relação muito forte com a doença. Então, veja, dependendo do meu grau de evolução ou do meu equilíbrio e da natureza inferior aqui da Terra, é comum a gente ter doenças ainda. Mas a doença, ela, em geral, ela inicia lá no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e eclode depois no físico. Em geral, é uma desarmonia no perispírito, ocasionando uma influência no corpo físico. E quando a enfermidade tende a aparecer? Se nós estivermos perturbados ou desequilibrados, tanto física como espiritualmente, e se esse desequilíbrio, essa perturbação, ela for muito intensa, for muito demorada, né, vai haver um desgaste fluídico, né, das nossas forças vitais, uma assimilação, porque eu enfraqueci aquilo ali de maus fluidos, ou seja, como eu quebrasse aquela nossa, lembra que a gente falou, aquela nossa barreira perispiritual, e essa quebra, portanto, da resistência natural. Vai propiciar o surgimento de doença que a gente contrai, né, do meio externo. E o organismo vai estar mais exposto à enfermidade. Então, eu fico com o nosso sistema imunológico, que se fala, né, adoentado. Em geral, existe um centro de força chamado esplênico, que é o responsável por manter esse equilíbrio, as nossas defesas, tanto físicas quanto espirituais. Mas veja, uma perturbação, um desequilíbrio contínuo, ou de uma forma física ou de espiritual, ela vai, de uma forma muito persistente, vai ocasionar abertura para doenças no nosso organismo. E como a gente evita enfermidade? Através dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. Se eu cultivo bons pensamentos e bons sentimentos, eu vou, com a prática apenas do bem, né, eu vou, em surgindo uma enfermidade, eu vou encarar ou como uma advertência que eu estou tendo, ou como uma consequência do passado. E a gente não deve complicar a nossa enfermidade, e se ela advir assim mesmo, a gente não deve complicar com tristeza, desânimo, revolta, né? E a gente deve, por outro lado, buscar o alívio até a cura através da medicina e através dos recursos espirituais. Essa cura ou esse benefício ele será concedido de acordo com as nossas necessidades, com a nossa vontade, com a nossa fé verdadeira, com a nossa vontade de melhorar. Mas é preciso a gente buscar uma mudança de comportamento da gente. A maioria dos tratamentos espirituais, ou terapias, né, que se dizem, mais modernamente, espirituais, elas trabalham através dos fluidos, mas se eu modifico aquela condição fluídica, a espiritualidade modifica a condição fluídica, seja através do médium, seja através da aplicação ali do passe. E eu não mudo meu comportamento, eu continuo nervoso, destratando todo mundo, óbvio
que eu vou continuar com aquele desequilíbrio, como nós já vimos a origem da doença, né? No meu organismo psicofísico, né? E não vou obter cura nenhuma, a doença vai voltar. Mas e o passe magnético? Em que consistiria o passe magnético? Em sentido mais amplo, uma atuação magnética, uma transmissão de fluidos com intenção curadora. E em que consiste a ação? Existem 3 tipos, né, de ação magnética, lá na Gênesis, no capítulo 14, item 33. Em que consiste a ação magnética, né, animal e humana curadora, ação magnética curadora espiritual e ação magnética mista. Então a gente traz aqui esse gráfico para mostrar para vocês o seguinte, que quais são os tipos de ação magnética? Essa ação magnética na fluidoterapia, ou seja, no passe, ela produz de várias maneiras, né? Dependendo, existem 3 tipos: o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e a combinação dos dois, humano e espiritual. No magnetismo humano, a ação magnética é do próprio fluido do magnetizador, ou seja, do próprio fluido do ser encarnado ali, né? Que, obviamente, como nós já vimos, está ali contido no perispírito. Tem a ver com o grau de adiantamento dele. O objetivo aqui seria curar ou acalmar um sofrimento. Curar não necessariamente, depende da conveniência. E essa ação depende da potência e da qualidade do fluido do magnetizador. Fluidos mais equilibrados, né, de forma persistente atuando no bem, vão fazer aquele ser que está recebendo aqueles fluidos melhorar. E ela é uma ação puramente magnética, se a pessoa for magnetizadora. E o magnetismo espiritual já seria o quê? A ação pelo fluido direto dos espíritos. A espiritualidade aplicando o fluido diretamente da gente, sem intermediários. Tá? Com o objetivo também de curar ou acalmar um sofrimento. E ela depende das qualidades morais do espírito, como nós já vimos. Se é um espírito moralmente adiantado, esses fluidos vão trazer benefícios. Se não, não trarão benefício. Ou, se ele for medianamente, trará resultados medianos. E o humano espiritual, que é a maioria da gente, quando trabalha aqui com passe, é um misto de magnetismo humano e espiritual. Os espíritos direcionam aquele fluido através do médium passista, através da pessoa que está aplicando o passe, através do magnetizador. Nem todo passista é necessariamente magnetizador, como nós vamos ver. O objetivo também é o mesmo e depende das qualidades morais, tanto do espírito, que está enviando os fluidos através do médium, como da harmonia do magnetizador, ou seja, do passista. Se eu sou desequilibrado, se eu estou desequilibrado, eu não vou transmitir os fluidos benéficos que a espiritualidade estaria trazendo para aquele ser na mesma intensidade. Aqui a gente vai abordar a questão se todo passista seria um médio de cura. Então, nos é dito que o médio de cura é o que se apresenta como bom condutor dos fluidos dos espíritos superiores. Os seus fluidos humanos ficariam em segundo plano. Ou seja, quanto menos interferência os fluidos humanos daquele aplicador de passe se mostrasse, mais para médio de cura ele estaria. Mesmo que ore e deseje o bem, o passista pode ser um mau condutor dos fluidos espirituais depurados, porque dependerá dessa influência que os fluidos humanos dele têm, de como esses fluidos humanos estão controlados ou estão harmonizados, né? E ele pode, na realidade, ainda que ore e deseje o bem, não ser um bom condutor de fluidos. Ou porque os fluidos dos espíritos superiores estão sofrendo uma filtragem muito grande, né, digamos assim, na aplicação, na chegada ao destinatário. E os passistas, então, seriam os que combinam seus próprios fluidos animais com os dos espíritos de forma adequada. Esses seriam considerados os aplicadores de passe, os passistas. Ok? E qual seria, então, se a gente fosse comparar, a diferença para a gente estabelecer do médio de cura e do magnetizador? Então, o magnetizador, como é dito aqui na Revista Espírita, ele tira toda a bioenergia, ou seja, a energia de cura dele próprio. Ele não tem a intermediação de um espírito. Já o médio curador, como o próprio nome diz, ele funciona como intermediário da aplicação das energias trazidas pelos aqueles espíritos que estão conduzindo a cura. Então, o médio curador, ele tem a intervenção dos espíritos naquela cura. O magnetizador, não necessariamente.
Então, assim, o médium curador ele pode ser um magnetizador, que com a intermediação dos espíritos ele é um médium de cura, ou ele pode ser simplesmente, se não tem essa intermediação espiritual, um magnetizador puro, né? Que, nesse caso aí, ele não teria intervenção dos espíritos. Mas os médios curadores mesmo, nessa acepção da palavra, aquele que apaga a influência dele e deixa a ação espiritual ser bem intensa, eles são extremamente raros. Extremamente raros. Então, em geral, o magnetizador, se ele se desenvolver, cuidar da parte dos pensamentos, da questão da moralidade dele, e ele tiver a intervenção da espiritualidade nesse trabalho de cura, ele será um médium curador. Tá certo? Essa é a ideia. Então, todo médium curador ele seria um magnetizador, mas nem todo magnetizador é um médium de cura. E o que dizer sobre a cura por simples contato? Kardec pergunta se tem algumas pessoas realmente, né, o poder de curar pelo simples contato. Os espíritos informam para a gente que sim, mas é muito raro. Por quê? Porque ela pressupõe que a pessoa tem um poder especial, né, que é resultado da boa qualidade, olha interessante, da abundância do fluido animal do corpo físico, assim como da pureza do fluido perispiritual, porque esta força ela é multiplicada pelos bons fluidos dos espíritos assistentes. Então, veja, são duas condições, boa qualidade e abundância, ou seja, a quantidade e a qualidade do fluido animal, né, daquele ser, e, portanto, da pureza do seu perispírito. Bom, a cura, então, pelo simples contato, quem é que fazia isso aqui? O espírito mais evoluído que já passou aqui no nosso planeta, que foi Jesus. Então, ele é muito raro, por quê? Porque, dada a qualidade do nosso perispírito, pouquíssimas pessoas têm essa abundância do fluido animal e a pureza do fluido perispiritual para fazê-lo de uma forma adequada. E com relação ao desenvolvimento do poder de cura, o poder de cura ele pode ser desenvolvido por exercício? Nos é dito que sim, mas ele estaria condicionado aos fatores fluídicos relativos ao corpo físico e ao nível evolutivo espiritual do ser, ou seja, dependeria desse manancial, dessa quantidade existente, né, dos fluidos do corpo, da adequação da parte física, e também do adiantamento moral daquele espírito que detém e controla aquele corpo e aquele perispírito. Então, o médio de cura, propriamente dito, nos é informado também que é uma raridade na Terra. E por quê? Porque a mediunidade curadora, ela depende, primeiro, dessa predisposição orgânica, que muitos de nós têm em estado latente, ou seja, como se fosse uma sementezinha lá que está sem ser utilizada, e por falta de exercício e de desenvolvimento, ela não eclode, ela não frutifica. Então, lá na Revista Espíritos é colocado que se os que desejassem ter a mediunidade curadora pedisse com fervor e perseverança pela prece e para um objetivo exclusivamente humanitário, é bem provável que desse concurso, ou seja, dessa tentativa, sairia mais de um verdadeiro médium curador. Então, a quantidade de médium curadores era rara por essa, digamos, incapacidade de desenvolver essa semente latente, essa predisposição orgânica latente que nós temos lá dentro, pela própria qualidade do nosso ser espiritual, pela nossa própria evolução moral, ou a falta de, é que nós temos dificuldade de ter uma quantidade maior de médiuns curadores. Essa seria a colocação. E a relação entre o passe magnético e o amor ao próximo? Qual seria essa relação? Nos é trazido que a vontade de aliviar o próximo por amor intensifica a força magnética e atrai a ajuda dos bons espíritos pela simpatia, identidade de sentimentos. Então, o amor ao próximo, como objetivo daquele trabalho, ela atrai os bons espíritos e estes intensificam a ação magnética existente ali naquele ser que está intermediando o passe magnético e, portanto, a sua efetividade. Não é? Por conta do quê? Da identidade dos sentimentos, do aplicador de passe e da espiritualidade que está ali
realizando aquele trabalho em verdade. Essa seria a relação existente. Com relação à prece e à atuação magnética, qual seria essa relação entre a prece e a atuação magnética, ou seja, o passe? A prece ela ativa e multiplica a força magnética pelo concurso dos bons espíritos, como nós vimos ainda há pouco. Constitui-se uma postura mental a ser cultivada, a prece, durante a aplicação do passe. Então, durante a aplicação do passe, é importante que a gente esteja em prece para permitir o concurso, o auxílio dos bons espíritos. E a prece ela pode se constituir no meio de cura, independente da imposição das mãos. Então, só pela oração, nos é trazida aqui, a gente já poderia obter uma cura, um alívio para aquele necessitado. Uma vez que o fenômeno de cura é basicamente mental, ativado pelo pensamento e a vontade. Então, a imposição das mãos ela é mais um direcionamento para que a gente colime ali as forças, mas ela não é necessariamente o fator principal, visto que a cura ela é obtida por ser um fenômeno mental, por essa ativação do pensamento e da vontade. Mas existe uma grande relação entre a prece, né, e a atuação magnética, ou seja, a efetividade, a ação do nosso passe. E com relação a Jesus, qual o potencial magnético de Jesus e como é que ele aplicava o passe? Como espírito avançado, mesmo quando encarnado, tinha singular atuação magnética que exercia mediante a imposição de mãos para curar instantaneamente, atributo da pureza de fluidos do seu perispírito, seu corpo espiritual. Então, Jesus, como o espírito mais adiantado que já encarnou aqui no nosso planeta, que é o nosso modelo, o nosso guia, e da qualidade do próprio perispírito de Jesus, ele tinha essa condição da cura instantânea pela imposição de mãos. E aqui nós vamos trazer 2 exemplos de cura de Jesus. O primeiro da mulher com hemorragia, e conta-se que Jesus, estando naquela multidão, uma mulher com hemorragia, que já durava mais de 12 anos, ela não parava de sangrar, acreditando que se ela só tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada, assim ela o fez. Então, no meio daquela multidão, Jesus sentiu que ele foi tocado, e ele perguntou para um dos seus acompanhantes, dos seus apóstolos, mas quem foi que me tocou? Alguém me tocou, quem me tocou? E os apóstolos disseram, mas mestre, com essa quantidade de gente que tem aqui em volta, como é que nós vamos saber quem lhe tocou? Ele disse, mas alguém me tocou porque eu senti sair de mim uma energia, diz ele. E, na verdade, o que Jesus sentiu foi o quê? A saída de fluidos curadores diretamente para aquela mulher que com fé pediu. E aí ele identifica, né, rapidamente ali a pessoa que fez isso, a mulher, e ela muito assustada, com medo, ela diz que foi ela que o havia tocado. E Jesus diz para ela que, mulher, tua fé te curou. Então, vai, não tornes a pecar. O que Jesus quis dizer nessa hora? Que a própria vontade dela atraiu essas energias de cura, essas energias benfazejas, essas energias sãs para aquele corpo que estava com aquele problema de saúde. E por isso ela obteve a cura. Mas vamos ver como é que teria sido esse processo, né? Bom, na verdade, Jesus ele não pensava na mulher com hemorragia e ele estava cercado por uma multidão. E por que essa radiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Por que foi direcionado para ela? Então, o fluido com matéria de cura, com matéria terapêutica, ele precisa chegar até a matéria orgânica que está necessitando do reparo para repará-la. Ele pode, então, ser dirigido sobre aquele mal, né, pela vontade do curador, ou seja, o curador querendo fazer a aplicação daquela energia, ou atraído por um dito desejo ardente, né, pela confiança numa palavra, pela fé do doente.
Então, no caso, foi pela fé da mulher que isso se deu. Por isso, Jesus teria dito para ela: tua fé te salvou, porque a vontade intensa dela, a fé de que ela seria curada, atraiu esse poder magnético de Jesus para a cura. E houve a reparação daquela problemática da hemorragia que a mulher passava. Neste outro exemplo de cura de Jesus, do cego de Betsaída, Jesus chegou nessa cidade de Betsaída e trouxeram para ele um cego, pediram que ele tocasse. Ele pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. O cego, ele levantou os olhos e disse assim, que ele via os homens, mas via assim, indistintamente, como se fossem árvores que andavam. Então Jesus tornou a colocar as mãos de novo nos olhos e ele, olhando firmemente, já começou a enxergar tudo, já conseguia vir longe, distintamente a todos. Então Jesus mandou para a casa dele dizendo assim, não entres na aldeia. Então o que Jesus quis dizer, na verdade, com isso aí? Não entres na aldeia. Que ele não voltasse a ter o mesmo comportamento que ele tinha, né? A partir dessa questão da cura. E aqui uma coisa que é interessante, nós vamos explorar aqui nos slides seguintes. Então aqui é uma coisa interessante a gente notar o efeito magnético da cura, ele não foi instantâneo, ele foi gradual. Teve um primeiro momento e um segundo momento. Devido a uma ação prolongada e reiterada, apesar de ter sido mais rápido que na magnetização ordinária, na cura, na magnetização comum. Então, a primeira sensação do homem foi exatamente o que experimenta os cegos quando ele recobra a vista logo em seguida. Ele não vê de uma vez, ele vê assim mais ou menos, né? Então, por um efeito de ótica, os objetos pareciam que tinham um tamanho exagerado, por isso também que ele teve essa dificuldade. E no próximo slide nós vamos analisar como é que foi então esse processo da cura do cego de Betsaída, que foi um pouco diferente da situação da mulher que sangrava, né? Vamos ver aqui. Então, quais foram as etapas do processo de cura ou de alívio, como queiram, né? Primeiro teve a renovação mental do doente. Quando Jesus tira ele da cidade, é como se ele estivesse tirando ele daquela condição que o fazia permanecer com a cegueira. Depois, a aplicação de recurso terapêutico para eliminar e aliviar aquela doença. E, em seguida, o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Quando ele diz não retornes para a cidade, não é para ele não voltar para a cidade dele, é para ele não retornar a ter o mesmo comportamento, porque certamente a cegueira dele ela foi consequência também do comportamento dele. Então, são os alertas da cura. Então, muitas vezes nós desejamos ter a cura, mas aquela doença que eclodiu em nós, muitas das vezes nos serviu de alerta e nós não queremos mudar o nosso comportamento. Então, se nós não mudarmos o comportamento, quando Jesus diz lá, vai, não peques mais, é para a mulher não adotar as mesmas posturas que ela tinha anteriormente. Quando ele diz para esse homem aqui que ele não retorne para a cidade, é que ele não tenha o mesmo tipo de vida que ele tinha anteriormente. Que isso prejudicaria ou poderia até fazer voltar as mazelas que ele tinha. Aqui a gente traz para vocês uma bibliografia, né, e alguns sites para vocês consultarem. E, finalizando a nossa fala aqui, nós trouxemos essa imagem de Jesus com esses pensamentos de Emmanuel, né, que diz que é sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, Emmanuel nos alerta aqui lá no livro Pão Nosso, na mensagem 44, que para que a gente obtenha a cura verdadeira, né, é preciso primeiro ter permissão de Deus e uma mudança de postura, uma transformação das nossas atitudes. E assim nós agradecemos a presença de vocês, né, a presença do Mestre Jesus e seus prepostos, aqui nos orientando, nos secundando nesse instante e pedindo que possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo módulo.